Olá, boa noite. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus sejam sobre você e toda a sua família. Nós hoje faremos uma exposição das 7 sessões paralelas e progressivas do Apocalipse. Nós já fizemos isso na introdução, porém muitas pessoas fizeram confusão e não entenderam. Então, nós vamos repetir de novo este estudo. Eu montei aqui de uma maneira, pelo menos eu tentei montar de uma maneira mais simplificada. Eu vou compartilhar também no grupo de avisos a folha, onde nós temos as 7 sessões e nós temos uma pequena explicação de cada sessão. Eu vou compartilhar isso no grupo. O objetivo é que você use esse material, que você estude, leia e estude Apocalipse, tá bom? Eu quero convidar você que está acompanhando o estudo. Hoje nós não temos ninguém aqui no templo, a não ser eu e o João, nós estamos com as obras. Então eu quero convidar você que está acompanhando para que abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Nós leremos o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3, mas durante todo o estudo eu farei menção de todos os capítulos. Então é importante que você mantenha a sua Bíblia aberta e depois, quando você receber o PDF com essa planilha que eu montei, você pode marcar na sua Bíblia onde começa a primeira sessão, onde ela termina, onde começa a segunda e assim sucessivamente, até que você marque na sua Bíblia as 7 sessões. Será importante na leitura do livro de Apocalipse e no estudo deste livro também. Quero lembrar aos irmãos que eu tenho usado o material do William Hendricks. Há muitos materiais na internet, mas nós temos que tomar todo o cuidado, porque nem todo mundo, inclusive nem todos os presbiterianos reformados, eles abraçam a doutrina e o ensino amilenista. Então, a gente tem que ter muito cuidado no material que a gente usa. A coisa mais sensata que você tem a fazer é pedir orientação antes de comprar um livro, um comentário, antes de estudar o ponto de vista de um intérprete, para que você em não conhecendo esse exegeta, esse intérprete, você acabe abraçando uma linha que não é a nossa, tá bom? Então, nós somos amilenistas, nós não cremos no milênio literal, mas nós cremos nesse espaço de tempo, desde a ressurreição, a ascensão de Cristo, até a sua volta, tá bom? Dito isso, eu quero ler, então, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 até o versículo número 3, e diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Convido você a orar juntamente comigo. Nós vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor e vamos interceder para que o Espírito Santo nos conduza a cada momento que abrirmos a Escritura na leitura e para o estudo. Ore comigo nesse instante. Senhor, nós o adoramos, pois só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Tu és de eternidade a eternidade, o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és Rei dos reis e Senhor dos senhores. Tu és o soberano, o todo-poderoso Deus, aquele que detém todo o poder, que governa soberano e absolutamente sobre tudo e sobre todos, e tem toda a história pautada pela mão do Senhor, e tudo o que o Senhor decretou tem se cumprido dia a dia, pois só o Senhor é Deus, e somente o Senhor, sendo Deus, pode fazer tudo o que Tu fazes, da maneira como o Senhor faz todas as coisas. Nós Te louvamos os Teus poderosos feitos, Te louvamos pelas Tuas grandiosas obras, entre elas a criação e a providência, e o plano de salvação em Cristo Jesus, revelado a nós especialmente através da Tua palavra. Nós oramos ao Senhor, clamando a iluminação e a capacitação do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus,
no abrir das Escrituras, sermos ensinados, exortados, confrontados e também consolados e santificados pelo Senhor. Mais uma vez, nessa noite, ao tomarmos a Escritura, e de modo especial o livro de Apocalipse, dá-nos, ó Deus, sabedoria e o poder do Espírito Santo na exposição, na explanação do tema, e a todos os amados que acompanham o estudo e aqueles que no futuro tomarem conhecimento, que o Senhor conceda a iluminação, a sabedoria, para que entendam e saibam manusear corretamente a Tua palavra. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Pois bem, deixa eu lembrar aos irmãos algo que é importante. Quando nós olhamos aqui para o versículo 3 deste primeiro capítulo, João, ele considera bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras escritas, as palavras da profecia, porque o tempo está próximo. Apocalipse é a revelação, é a escatologia. Nós já vivemos, experimentamos muita coisa daquilo que está revelado aqui e muita coisa está por vir ainda. Está acontecendo e acontecerá até que Cristo volte. E temos aqui também um vislumbre daquilo que é fato, daquilo que nos aguarda no novo céu e na nova terra. Porém, João considera bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda. E para isso nós precisamos de ter uma visão correta de como Apocalipse foi revelado, para que então nós possamos, na leitura, entender e aplicar isso ao nosso dia a dia. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro que retrata a vitória de Jesus e sua igreja. Cristo é vitorioso, ele conquistou a vitória para o seu povo, para a sua igreja. E o propósito principal deste livro é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Então, é um livro extremamente atual e nós, nos dias já que nós nos encontramos, caminhando já para o grande e terrível dia, nós precisamos olhar anualmente para esse livro, ler Apocalipse, meditar e fazermos uma avaliação de tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. Para isso, nós precisamos, então, da interpretação correta de toda a Escritura, de modo especial o livro que nós estamos tratando, que é o livro de Apocalipse. Lembrando que nós abraçamos a interpretação histórica deste livro de Apocalipse. Então, ele, em termos de data, nós entendemos que Apocalipse 20 e todo o livro, ele trata desde a ascensão de Cristo até a sua volta. Esse período aí é que nós entendemos ser esse extenso período de 1000 anos. Não 1000 anos literal, mas esse espaço longo de tempo que nós temos. É importante nós fazermos uma distinção. Nós não interpretamos a Bíblia literalmente. Nós a obedecemos literalmente, mas a interpretação de toda a Escritura, nós usamos um método histórico-gramatical. Ou seja, nós levamos em consideração a história, o que estava acontecendo no mundo e, em especial, com o povo ou com a igreja do Senhor, no momento em que ou o profeta recebeu a revelação, ou o momento em que o Novo Testamento foi escrito. Então, a história ela é importante para nós compreendermos muitos fatos. E a questão gramatical, a gramática, é importante que se traduza o texto na sua língua original, ou no hebraico ou no grego. Então, o nosso sistema de interpretação é o histórico-gramatical, mas a obediência é literal à palavra de Deus. Então, Apocalipse é um livro muito rico em símbolos, imagens e números. Mas, como eu afirmei na introdução, nós seguimos a interpretação apresentada e muito sólida por William Hendricks, onde ele divide este livro em 7 seções paralelas e progressivas. Então, nós temos 7 candeeiros, nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, o que nós nos propomos nessa noite é, mais uma vez, apresentar essas 7 sessões,
o que cada uma significa, porque a partir deste entendimento, você lerá e interpretará Apocalipse da maneira correta. Então, para lembrarmos a divisão do livro de Apocalipse, nós somos amilenistas, nós não cremos em 1000 anos literais, tá? Nós cremos nesse grande espaço, nesse grande período, melhor dizendo, que compreende a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo e até o dia da sua volta, o dia do grande juízo. Então, não podemos olhar para Apocalipse e entender que ele é uma narrativa em ordem cronológica, mas em 7 sessões paralelas e progressivas. Nós vamos ver isso no decorrer de todo o estudo. Cada uma das 7 sessões, ela descreve todo o período que compreende desde a primeira à segunda vinda de Cristo. Aí que você começa a entender que são 7 sessões paralelas e progressivas, onde cada sessão, o que é tratado em cada sessão, compreende desde a ressurreição e ascensão de Cristo até a sua segunda vinda. E cada sessão, ela vai descrever uma cena do fim, tá? Em cada sessão, nós temos tratando algo a respeito de Cristo, da sua morte, ressurreição e ascensão, e o juízo final, tá? Então, a cena do fim, ou a última sessão, ela vai ficando cada vez mais clara até chegar o relato da última sessão. Então, nós começamos a primeira sessão, entramos na segunda, na terceira. Então, o que vai acontecendo em cada sessão é que esse período entre a ascensão e a volta de Jesus, ele é tratado numa devida proporção. E nós temos em cada sessão, o assunto vai ampliando, vai aprofundando, mais detalhes vão sendo apresentados até que nós chegamos na última sessão, onde ela trata definitivamente da condenação de Satanás e onde ele é lançado eternamente no inferno, e nós temos então um vislumbre do que será a nossa vida no novo céu e na nova terra. Essas 7 sessões, como eu já disse anteriormente, elas são divididas em 2 partes ou 2 grandes períodos. A primeira parte, ou o primeiro período, vai do capítulo 1 até o capítulo 11. A segunda parte, ou o segundo período, vai do capítulo 12 até o capítulo de número 22. A primeira parte, ela descreve, então, a perseguição do mundo e ímpios. A igreja sendo perseguida pelo mundo e pelos ímpios que fazem parte desse exército que atacará a igreja. A segunda parte, nós temos, então, a perseguição do dragão e os seus agentes. Quais são os seus agentes? É a besta que emerge do mar, o falso profeta e a grande Babilônia, que está representada, ou que é representada no mundo todo, tá bom? Então, isso que eu estou dizendo para vocês, eu já disse em outras oportunidades, eu vou disponibilizar todo esse material para que você possa estudar, tirar suas dúvidas. É lógico que aqui ele está em tópicos, né? Mas é o suficiente para que você possa acompanhar. Eu vou colocar no grupo uma tabela, deixa eu só chegar nela. Essa tabela ela vai tratar dessas 7 sessões paralelas e progressivas. Então, eu estou colocando algumas observações aqui para que o ajude no estudo. Então, cada sessão, ela descreve uma cena do fim, e nós vamos ver isso bem assim, rapidamente, mas de uma forma que seja suficiente e eficaz para você entender. Então, eu também estou colocando aqui que a cena do fim, ela vai ficando cada vez mais clara e até chegar ao relato da última sessão. Então, eu coloco nessa tabela as 7 sessões, embaixo eu coloco um resumo do que cada sessão significa, e você poderá fazer a comparação da primeira com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta e com a sétima, e você verá
que é o mesmo assunto tratado na primeira, será o mesmo assunto tratado na última sessão, na 7ª sessão, só que com uma riqueza maior de detalhes, onde na última sessão nós veremos como Satanás ele é preso, depois como ele é solto, como ele é condenado e lançado definitivamente no inferno, o juízo final de todas as coisas e então o novo céu e a nova terra. Então, o que nós temos aqui são 7 sessões paralelas e progressivas. Um pequeno resumo do que cada sessão trata, e você poderá fazer a comparação. E dessa maneira, você lerá o livro de Apocalipse e estudará o livro de Apocalipse também, tá? Então, volto a repetir. Cada uma das 7 sessões tratam do mesmo assunto, porém ampliando, trazendo mais detalhes, sendo mais específico e apontando, todas apontam para o Cristo ressurreto e o juízo final, tá bom? Então, eu vou disponibilizar isso para você e qualquer dúvida você pode perguntar. Então, a partir de agora, nos slides, nós veremos as 7 sessões, tá bom? A primeira delas vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Esta é a primeira sessão paralela e progressiva. Os 7 candeeiros, onde nós temos aqui, nesta primeira sessão, o capítulo 1 é um capítulo introdutório de todo o livro. Cristo é apresentado como aquele que morreu, mas que vive, está glorificado à destra de Deus e tem as chaves da morte e do inferno. Então, a primeira sessão, ela apresenta exatamente isso. O Cristo que morreu, ressuscitou e voltará. Perceba aqui, então, e eu vou ler os versículos 5 e 7 do capítulo 1. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, observe o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que, de uma forma resumida, introdutória, o capítulo 1 é a introdução de todo o livro, Cristo é apresentado como aquele que esteve morto, mas aquele que reviveu, e aquele que há de vir. Há de vir para quê? Para julgar todas as coisas. Então, a morte e a ressurreição de Cristo é o começo da era cristã, é o começo da igreja alicerçada no Cristo encarnado, morto e ressurreto. E o juízo final é o término da era cristã aqui na Terra, tá bom? Então veja que a primeira sessão, que compreende os 3 primeiros capítulos, ela nos ensina sobre, ela menciona aqui, não tão detalhadamente. Capítulo 12 nós vamos ter isso mais detalhadamente. Mas no capítulo 1 nós temos já a parte introdutória. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo está glorificado à destra do Pai e ele voltará para executar o juízo final. Também nesta primeira sessão, mais especificamente nos capítulos 2 e 3, Cristo ele revela o que a igreja passará até que ele volte para julgar todas as coisas. Então, o que nós temos nos capítulos 2 e 3 é um resumo, e nós temos aqui 7 igrejas, as quais representam a igreja na sua totalidade, a igreja que está peregrinando na terra. E o que nós temos nos capítulos 2 e 3 já é um tratado de Cristo a respeito de tudo que a igreja passará, de tudo que ela enfrentará aqui na terra, até que Cristo volte, desde a sua ascensão até a sua volta. Então, qual é a lição, então, desta primeira sessão? Cristo controla não somente a igreja, mas todos os acontecimentos.
Então, para que você memorize, a primeira sessão, paralela e progressiva, capítulo 1 até o capítulo 3. Cristo ressurreto, Cristo glorificado, tudo que a igreja enfrentará até que Cristo, aqui na terra, até que Cristo volte. Esta é a primeira sessão, tá? Então, nós temos morte, ressurreição, ascensão e volta de Cristo para julgar todas as coisas. Então, guarde na sua memória que cada sessão, ela descreve uma cena do fim, ela aponta para o juízo final. E a cena do fim, ela vai ficando cada vez mais clara até chegar o relato da última sessão, tá bom? Passemos então para a segunda sessão paralela e progressiva. Nós temos aqui os 7 selos, que vai exatamente do capítulo 4 até o capítulo de número 7. Então, agora, nós temos a segunda sessão, capítulo 4 até o capítulo 7, que vai tratar do mesmo assunto que está sendo tratado no capítulo 1 até o capítulo 3, que é a primeira sessão, tá bom? Então, essa segunda sessão é uma reiteração da primeira. Sua revelação vai do princípio ao fim dos tempos, ao juízo final, tá bom? E nos é mostrado a diferença entre os remidos e os perdidos. Então, olha, só para você entender um pouquinho mais. Se nos capítulos 2 e 3, nós temos um resumo de tudo que a igreja enfrentará aqui no mundo, nós temos, de um lado, a igreja militante, a igreja salva por Cristo. De outro lado, nós temos os inimigos, nós temos os opositores da igreja. Agora, do capítulo 4 até o capítulo de número 7, na segunda sessão, nos é mostrado claramente a diferença entre os remidos, entre os crentes e os perdidos, os não crentes. Os crentes serão salvos, os não crentes serão condenados. Tá? Em qual dia? Eles serão condenados no dia do juízo final. Então, mais uma vez, esta sessão, ela revela a morte de Cristo. Observe o capítulo 5, versículo 6. Eu vou ler alguns versículos, mas quando você em casa estiver lendo cada um dos capítulos que compõem cada uma das sessões, você verá isso de forma mais ampla. Então, capítulo 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Nós já vimos que no capítulo 1 ele é apresentado como aquele que esteve morto, mas reviveu. Então, veja bem, capítulo 1, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Agora, no capítulo 5, versículo de número 6, mais uma vez, um cordeiro como tendo sido morto. Mas ele encerra, ou esta sessão, ela começa com a morte de Cristo, capítulo 5, versículo 6, mas ela encerra com uma cena da segunda vinda de Cristo, ou seja, o juízo. Então, olha só, o capítulo 6, do versículo 12 até o versículo de número 17, diz assim: Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Deixa eu fazer mais uma comparação para que você possa entender como essas sessões elas são paralelas e progressivas. No capítulo 1, no versículo 7, diz que eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então,
capítulo 1, versículo de número 7 da primeira sessão, fala da volta de Cristo. Essa volta é o dia do juízo. A segunda sessão, e no texto que nós acabamos de ler, capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 17, amplia um pouco mais o que acontecerá nesse dia que Cristo voltar. Então veja que a segunda sessão trata exatamente do mesmo assunto tratado na primeira sessão. A primeira sessão do capítulo 1 até o capítulo 3, a segunda do capítulo 4 até o capítulo de número 7. E aqui nós estamos vendo que trata exatamente do dia do juízo. Então, observe que essa cena aqui não é retratada no capítulo 1. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Tá? Então, perceba que o assunto é o mesmo, mas nós temos agora esse assunto sendo ampliado, tratado com mais riqueza de detalhes. E também o capítulo 7, do versículo 9 até o versículo de número 17, nós temos aqui um tratado do que acontecerá com os santos em Cristo. No dia que Cristo voltar, mais uma vez, os santos serão recolhidos por Ele, à sua presença, e viverão com Ele por toda a eternidade. Quando você lê a primeira sessão, os capítulos 2 e 3, que tratam exatamente de toda a tribulação que a igreja enfrentará aqui, da luta que a igreja enfrentará na terra, Jesus deixa claro: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, dar-lhe-ei a coroa da vida. Em cada uma das 7 igrejas, ele promete algo para aqueles que vencerem, para aqueles que permanecerem fiéis a ele. E aqui, no capítulo 7, do versículo 9 até o versículo de número 17, eu vou ler apenas o 17, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Então, nessa segunda sessão aqui, nós temos também, mais uma vez, ressurreição, ascensão de Cristo até o juízo final. Só que agora nós já temos com uma amplitude maior de detalhes. Lá no capítulo 1, não tem tanto detalhes da volta de Cristo, como nós temos aqui no capítulo 6 e no capítulo 7. Dá para perceber? O mesmo assunto da primeira sessão é tratado na segunda sessão, ampliando os detalhes, tratando com mais riqueza, com mais profundidade. E nessa segunda sessão também é perceptível o desespero dos ímpios. Por exemplo, no capítulo 6, 16 e 17, eles estão pedindo os montes que caiam sobre eles, e a felicidade dos salvos, retratada no capítulo 7, dos versículos 16 até o versículo 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Tá? Sigamos, então, para a terceira sessão. Nós temos, na segunda, tivemos os 7 selos, que somente o Cordeiro pôde abrir. Na terceira sessão, nós temos as 7 trombetas, que vai do capítulo 8 até o capítulo de número 11. Então, essa terceira sessão, apenas para lembrar você, ela vai tratar do mesmo assunto tratado na primeira e na segunda sessão, mas ela vai tratar de um modo diferente, com riqueza de detalhes e ampliando a nossa visão, o nosso conhecimento. Então, essa terceira sessão, ela começa fazendo menção ao sacerdócio de Cristo, no capítulo 8, versículo 3 até o versículo de número 5. Somente mediante o sacerdócio de Cristo é que Deus pode ouvir a intercessão que é feita em nosso favor. Somente por meio de Cristo que Ele pode nos socorrer, e somente por meio de Cristo Ele pode fazer justiça em favor da igreja que está sendo perseguida aqui na terra. E essa terceira sessão, então, que começa fazendo menção do sacerdócio de Cristo, no capítulo 8, versículo 3 até o versículo 5, ela avança até o juízo final. Por exemplo, capítulo 10 e 11. Capítulo 10, versículo de número 7, diz assim:
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, e segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E agora o capítulo 11, versículo 15 até o versículo de número 19, esta sétima trombeta é tocada. E quando ela é tocada, grande voz no céu aparece dizendo, capítulo 11, versículo 15, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então veja bem que o que está sendo tratado aqui no capítulo 11, a partir do versículo 15, quando a sétima trombeta é tocada, é o mesmo assunto que está sendo tratado na segunda sessão, no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 17. Mas nós temos aqui agora a introdução deste sétimo anjo que vai tocar a sétima trombeta. E ele só pode tocar porque o cordeiro que venceu abriu cada um dos selos. Veja que é o mesmo assunto, onde o seu conteúdo vai sendo ampliado. Tá? Então, uma vez mais, nós estamos tratando das mesmas coisas que é tratado na primeira sessão, capítulo 1, capítulo 3, na segunda sessão, capítulo 4, até o capítulo de número 6, até o capítulo de número 7, melhor dizendo, tá bom? Então, o Senhor e sua igreja e o que lhes sucede no mundo. Olhamos isso para o capítulo 8 e o capítulo 9, todas as trombetas que são tocadas ali. A igreja está peregrinando na terra, do céu é derramado todos esses flagelos contra os ímpios, e isso tem acontecido em certa proporção no mundo todo. E o juízo final, onde é tratado também dos redimidos e dos perdidos. Então, se você observar o capítulo de número 9, quando é dada a ordem para que esses flagelos venham sobre a terra, o povo do Senhor, aqueles que têm o selo do Espírito, aqueles que foram selados pelo Senhor, eles são preservados desses juízos. Nós estamos peregrinando aqui na terra, mas sobre a igreja do Senhor não virá juízo. Nós podemos até, como nós convivemos com o mundo, sermos atingidos como consequência de muitas coisas, mas não porque o juízo veio sobre nós. Então, todas essas trombetas, essas 7 trombetas que são tocadas aqui, são avisos de derramamento completo das taças da ira de Deus. Deus está irado contra um povo que o ignora, que não se arrepende dos seus pecados, que ignora o único meio de salvação. Então, antes de Deus punir finalmente, ele sempre avisa. E a igreja é a porta-voz da mensagem de Deus. Através da igreja, Deus está chamando os pecadores ao arrependimento. Caso eles não se arrependam com a pregação do Evangelho, o juízo de Deus virá sobre eles. E no dia que Cristo voltar, eles serão punidos eternamente. Então, essa terceira sessão, ela trata das mesmas coisas da primeira e da segunda sessão. E qual é a mensagem desta sessão? Nesta visão, vemos a justiça de Deus sobre os inimigos do Senhor e sua igreja, a qual é protegida e vitoriosa. Bom, vamos lembrar que cada sessão descreve uma cena do fim, tá? A quarta sessão, então, essa quarta sessão, que ela vai dos capítulos 12 até o capítulo de número 14, ela tem como nome o dragão perseguidor e as duas bestas. É colocado por alguns como a tríade do mal, capítulo 12 até o capítulo 14. E, recentemente, eu estudei com os irmãos no capítulo 20, e nós vemos algumas coisas que se repetem aqui no capítulo 12. Então, veja bem, a quarta sessão, o dragão perseguidor. Quem ele vai perseguir? Cristo, e depois a igreja de Cristo. E nós temos também aqui
a manifestação dessas duas bestas, tá bom? Então, esta quarta sessão nos leva novamente ao início, ao nascimento de Cristo. Olha só que interessante. A quarta sessão, que começa no capítulo 12, ela vai nos levar ao início, à encarnação do Senhor Jesus Cristo, que os 4 evangelhos registram. Então, capítulo 12, versículo 5, lembrando que aqui nós estamos já na quarta sessão, que trata dos mesmos assuntos da primeira, da segunda e da terceira. Então, essa quarta sessão, capítulo 12, versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós temos aqui, nesse versículo, um resumo de todo o Evangelho. Cristo se encarnou, Cristo viveu, Cristo se ofereceu, morreu em nosso lugar, aplacando a ira e a cólera de Deus, esmagando a cabeça da serpente na cruz, e foi assunto aos céus. Ele foi para a destra de Deus, o Pai. É tudo que os 4 evangelhos narram. Nós temos aqui no versículo de número 5. Então, olha só que interessante. A quarta sessão paralela e progressiva do livro de Apocalipse, que começa no capítulo 12 e vai até o capítulo 14, nos remete ao início do Evangelho, ao nascimento de Cristo. Mas logo depois vem a perseguição do dragão a Cristo e à igreja. Capítulo 12, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Simbolicamente, esta mulher é a igreja. E nós temos na primeira sessão, nos capítulos 2 e 3, tudo que a igreja vai enfrentar na sua peregrinação até a volta de Cristo, até o dia do juízo final. Aqui na quarta sessão, no capítulo 12, versículo de número 13, nos é apresentado de novo que o dragão vai perseguir a mulher, ou seja, a verdadeira igreja de Cristo presente em toda a terra. Tá? E então, este dragão, ele levanta 2 dos seus aliados, que é a besta e o falso profeta. Uma que emerge do mar, que é a primeira besta, e a outra da terra, que é a segunda besta, tá bom? O falso profeta. Mas, nesta mesma sessão, vem a cena do juízo final, o capítulo 14, o versículo de número 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós temos aqui uma repetição, e agora é usado o nome Babilônia, que é também um símbolo de toda impiedade, idolatria, prostituição espiritual e moral no mundo inteiro. Babilônia é sinônimo de tudo isso. E aqui já é apresentado também uma cena do final. E no capítulo 14 também, do versículo 14 até o versículo de número 20, nós temos mais uma cena do juízo final. O mesmo que é mencionado no capítulo 1, tratado no capítulo 6, retratado na terceira sessão, é agora apresentado na quarta sessão, no capítulo 14, do versículo 14 até o versículo de número 20. Eu vou ler 2 versículos aqui. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A ideia clara de ceifar. A ceifa chegou o grande dia da ceifa. Versículo 17. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus,
E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então, o que nós temos aqui também é uma cena simbólica do que será o dia do juízo final. A ideia aqui é morte, e no grande dia do juízo, os crentes serão recolhidos à presença do Senhor numa comunhão perfeita. Em contrapartida, os ímpios, os que não se arrependeram, serão lançados numa morte eterna. Então, os versículos 17 até o versículo 20, que fala da vindima, é uma cena simbólica com derramamento de sangue que aponta para a morte eterna dos ímpios. Então, qual é a mensagem desta sessão? A igreja será perseguida, mas nunca derrotada. No fim, os inimigos de Cristo e da igreja serão derrotados. Pois bem, chegamos agora à quinta sessão. As 7 taças, que vai do capítulo 15 até o capítulo de número 16. E esta sessão descreve as 7 taças da ira de Deus, representando a visitação final da ira de Deus sobre todos aqueles que permanecem impenitentes, ou seja, não arrependidos, escravizados pelo pecado, amando o pecado. Esta quinta sessão, ela trata também de modo especial a respeito do juízo, que já fora tratado nas outras sessões. Então, mais uma vez, a cena começa no céu, relatando o Cordeiro com o seu povo, mas no capítulo 16 nós temos então uma descrição do juízo. Então veja bem, capítulo 15, vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. E aí versículo 2, vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoando o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ao ler o versículo 2 até o versículo 4, isso nos remete ao capítulo 1. O Cristo glorificado, o Cristo vitorioso, que tem as chaves da morte e do inferno. No capítulo 1 é uma introdução deste Cristo vitorioso. Aqui do capítulo 15, versículo 2 até o versículo 4, já a cena ela é ampliada, porque nós temos agora aqueles que venceram, os vencedores da besta, no versículo 2, e eles estão ali adorando a Deus, adorando o Senhor Jesus Cristo, o qual no capítulo 1 é apresentado, mas aqui no capítulo 15 ele é apresentado como sendo adorado, tá? E nós temos, então, a descrição do juízo, no capítulo 16, versículo 15 e o versículo 20. Capítulo 16, versículo 15, ele diz que ele vem sem demora, ele vem como ladrão. Quando ninguém esperar, ele vem. E o versículo 20, e todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras, que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Então, no capítulo 1, Jesus Cristo não disse que viria? Aqui no capítulo 16, versículo 20 e 21, nós temos aqui também um complemento de como será aquele grande dia, como já tivemos no capítulo de número 6. Então, aqui a destruição é completa. Quando ele virá, ele destruirá tudo aquilo que está corrompido e contaminado pelo pecado. Qual é a mensagem dessa sessão? Então, na medida que o dia do juízo se aproxima, Deus está chamando o homem ao arrependimento. Deus está conclamando o homem a arrepender-se. Esta é a mensagem desta
quinta sessão aqui. Deus está chamando diariamente o homem ao arrependimento. Passamos então à sexta sessão, a derrota dos agentes do dragão, as duas bestas e a Babilônia, que vai do capítulo 17 até o capítulo de número 19. Então, nesta sessão, nós temos então um relato da destruição dos aliados do dragão. Capítulo 17 vai falar a respeito da Babilônia. Capítulo 18, versículo 2, então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Para que Cristo volte, Babilônia cairá, e todos os aliados de Satanás cairão também. Quando a soar e Cristo voltar, haverá então este juízo final e esta destruição de todos os inimigos do Senhor. Não é aniquilamento, tá bom? Então, tanto a meretriz, que é a grande Babilônia, a besta e o falso profeta e os seguidores da besta, todos eles serão destruídos, derrotados definitivamente. E a Igreja de Cristo é apresentada como sua esposa. O capítulo 19, versículo de número 20, diz assim: mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, e os restantes foram mortos. Foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, todos os inimigos do Senhor serão derrotados definitivamente. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, esta sim, ela passa pelo juízo final e ela então entra nas bodas do Cordeiro, entra na comunhão com o Cordeiro por toda a eternidade. Mais uma vez será feita aqui uma distinção clara entre os crentes e os não crentes, entre aqueles que foram salvos e aqueles que foram condenados. Capítulo 19, a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 21, nós temos então uma descrição aqui desta batalha da volta de Cristo, porque na realidade não haverá batalha. Cristo apenas voltará. A batalha que levou Satanás e todos os seus aliados à destruição foi a batalha da cruz, pela obediência do Senhor Jesus Cristo, sua submissão ao Pai, seu amor ao Pai, ele derrotou todos os inimigos. Quando Cristo voltar, não há batalha, apenas uma palavra da sua boca e todos os inimigos do Senhor serão lançados definitivamente no inferno. Então, o capítulo 19, a partir do versículo 11 até o versículo de número 21, nós temos aqui uma descrição detalhada deste momento glorioso da vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que nós temos na sexta sessão é um detalhamento da volta de Cristo e da derrota de todos os aliados de Satanás. É isso que compreende a sexta sessão. E a mensagem dela é a derrota de Satanás e todos os seus aliados. Isso já está decretado por Deus. Eles serão lançados eternamente no inferno. E aí nós chegamos à sétima sessão. A sétima sessão, ela tem o título da consumação. Aqui nós temos uma sessão onde é tratado de uma forma mais detalhada a respeito de Satanás. Então, a sétima sessão, a última sessão, que começa
no capítulo de número 20, ela nos leva mais uma vez para o início da era cristã, para o início dos evangelhos. Ela nos leva mais uma vez a contemplar a encarnação, a morte e ressurreição de Cristo, onde então ele vai aprisionar Satanás. E a igreja então fará o seu trabalho missionário e Satanás não poderá impedir a igreja. E aqui também nos é revelado o reinado de Cristo com os santos no céu. Então, a última sessão, o capítulo 20, nos fala do trabalho que a igreja realizará. Esta igreja foi detalhada pelo Senhor na primeira sessão, nos capítulos 2 e 3. Ela caminhará pregando o Evangelho, ela enfrentará muitas perseguições, tribulações, enfrentará os seus problemas internos no seu relacionamento interpessoal, tropeçará, mas resistirá até que Cristo volte, porque no capítulo 20 somos informados que o diabo foi proibido de impedir a igreja de realizar a sua obra missionária. Então, a última sessão, ela trata da consumação, mas ela nos leva mais uma vez ao início da era cristã. Então, quando a igreja cumprir toda a sua obra missionária, isso acontecerá quando estiver bem próximo à volta do Senhor Jesus Cristo, Satanás será solto e ele será consumido, ele será banido para o inferno por toda a eternidade. E aí no capítulo 20, dos versículos 11 até o versículo de número 15, nós temos então agora o último relato do juízo final. O que vai acontecer com Satanás, versículo 7 até o versículo 10, diz que quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e ele vai seduzir as nações. Versículo 9, marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Ponto e vírgula. Agora observe, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Isso fala do juízo final, como em todas as outras sessões também falou. Então não há batalha. Quando Cristo voltar, um estalar de dedos e ele consome, ele manda Satanás definitivamente para o inferno, como registrado no versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. Esse registro aqui faz menção exatamente o que aconteceu na sexta e penúltima sessão, relatado no capítulo 17 a 19, que nós temos aqui um detalhamento de como a grande meretriz Babilônia e o falso profeta e a besta serão lançados no inferno. Mas isso tudo acontecerá em um só momento: a queda da grande meretriz e a derrota do falso profeta, da besta e de Satanás. Isso será em um só momento, onde todos serão lançados no inferno. Nós não temos aqui eventos que acontecerão sucessivamente e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E aí, depois dos versículos 11 até o versículo de número 15, nós temos também um detalhamento do juízo de Deus. Nós já vimos que cairão pedras saraivadas de fogo, que a terra vai tremer toda, que se enrolarão como um pergaminho. Então, nós já vimos alguns detalhes nas sessões anteriores. Começando da primeira, diz que Cristo voltará em breve, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. Mas agora nós temos um detalhamento mais amplo. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja a presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Bom, então essa cena descreve o juízo final, de como acontecerá. Em um só momento cairá a meretriz, a Babilônia, o falso profeta, a besta, Satanás, e todos os ímpios que não se arrependeram serão julgados e lançados no inferno eternamente. Bom, e após isso,
o que nós veremos é exatamente o novo céu e a nova terra, a igreja reinando com Cristo para sempre, os capítulos 21 e 22. Então, o Senhor nos oferece aqui um relato, um mini relato, daquilo que será por toda a eternidade. Então, no capítulo 1, ele já se apresenta como Cristo vencedor, o glorioso, aquele que anda no meio da igreja, aquele que tem a igreja nas suas mãos, aquele que conduz todas as coisas, ele já é vitorioso. E agora ele nos oferece um relato de como isso será, de como acontecerá, como ele estará conosco, como enxugará dos olhos toda lágrima. Ele nos apresenta aqui um pouco do que é essa cidade, de como será ali. E a mensagem principal dessa sessão é que a história das nações e da igreja está nas mãos do soberano Senhor e tudo se cumprirá como ele determinou. Então, meus irmãos, é assim que nós lemos, estudamos e interpretamos Apocalipse. Todas as 7 sessões tratam do mesmo assunto: a ressurreição, a ascensão de Cristo e o juízo final. E o que acontecerá nesse que Apocalipse 20 fala como 1000 anos? Todas as 7 sessões, elas abarcam o período da ressurreição e ascensão de Cristo até o juízo final, até o dia que ele voltará, e depois o novo céu e a nova terra. E aí nós não teremos mais o tempo, Aí nós entraremos na eternidade, tá bom? Então nós vamos disponibilizar para você esta folha, para que você possa ler e fazer os seus estudos, e eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Bom, então eu quero concluir relembrando algumas coisas para você. Então, perceberam que apesar dessas sessões serem paralelas, elas também são progressivas, ou seja, o assunto ele começa a ser tratado na primeira sessão, e ele vai progredindo, aumentando, nós temos detalhes, temos nomes, até o final da última sessão. E a última sessão, ela nos leva além, para o futuro, que as outras. Então, a última sessão, ela nos traz muito mais detalhes e ela abre a eternidade com o Senhor Jesus Cristo, o qual já se apresenta no capítulo 1, como aquele que já vive com o Senhor, e é para lá que nós iremos, para junto dele. A última sessão e os capítulos 21 e 22, isso é descortinado diante dos nossos olhos de uma forma mais profunda, mais detalhada. Então, a progressão, ela acontece, e eu estou projetando aí, apesar do juízo final já ter sido anunciado na primeira sessão, no capítulo 1, versículo 7, e também, pelo menos brevemente, descrito no capítulo 6, versículo 12 até o versículo 17, não é apresentado detalhadamente, senão quando chegamos no capítulo 20, do versículo 11 até o versículo de número 15, tá? Então, você pode observar isso aí depois. Também, apesar do gozo final dos redimidos já ter sido insinuado ou apresentado no capítulo 7, versículo 15 a 17, nós não encontramos uma descrição detalhada, senão nos capítulos 21 até o capítulo de número 22. Então, por isso, são sessões paralelas e progressivas. Elas vão ampliando os acontecimentos vão sendo detalhados para nós. Meus queridos, o livro de Apocalipse, então, ele retrata a vitória de Cristo e sua igreja. Os verdadeiros crentes, eles perseveram na fé em Cristo, e Satanás é sempre derrotado e, por fim, definitivamente lançado no inferno. Mas temos que nos lembrar que há uma guerra travada, onde somente o vencedor será coroado. Todo o Apocalipse mostra claramente a vitória de Cristo e sua igreja, mas nós travamos a batalha da fé. Essa batalha é travada com a oração, com a palavra, com a adoração ao Senhor nosso Deus, dia a dia. Por Cristo, nós damos a nossa vida para defender seu santo nome e sua santa palavra, porque Ele mesmo nos capacita a isso. Portanto,
que você esteja lutando com Cristo, por Cristo e para Cristo, pois somente a sua igreja é mais que vencedora. Que Deus te abençoe na leitura de toda a Escritura, de modo especial no livro de Apocalipse, que o Espírito Santo te ilumine, te capacite a compreender, crer e obedecer por meio da fé. Amém. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, ilumina nossa mente, capacita-nos com Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra e dia a dia obedecermos por meio da fé no Senhor Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo às 9 horas com a Escola Bíblica presencial e o culto às 18 horas. Domingo, quando você chegar aqui, o estacionamento estará fechado, na porta da igreja o estacionamento também estará fechado, então observe quando você parar o carro, não deixe nenhum objeto exposto, tranque direitinho, porque nós estamos nesse período de construção aqui. Não vai demorar muito, mas nesse domingo você não terá como usar nem o estacionamento fechado, nem o estacionamento aqui na porta da igreja, tá bom? Grande abraço a todos e até domingo, se o Senhor nos permitir. Amém.